Cristo não há salvação. Ele é a nossa razão, né? Graças a Deus. Queridos, nós vamos então, nesse momento, prosseguir com a nossa série de estudos sobre seitas e heresias. E o texto base que nós escolhemos para nos orientar em cada reunião, em cada estudo, está aí o capítulo 1 de Gálatas, verso 8 e 9. E eu peço que você abra a sua Bíblia para lermos esse texto e sermos sempre relembrados, né, da sua verdade. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Gálatas 1, verso 8 e 9. Amém? Diz assim: Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja o quê? Maldito, anátema ou amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Quando uma pessoa fala uma coisa e fala duas, repete, é porque essa coisa ela deve ter alguma importância, algum valor, né? Então ele diz e repete, né? Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que ele seja maldito. Sempre quando o texto bíblico traz uma verdade e logo em seguida ele repete essa verdade novamente, é uma chamada de atenção, para nós prestarmos atenção nisso e darmos a devida importância, né? Levarmos em alta consideração aquilo que está sendo dito. É sério? Né? Uma coisa é um pai falar uma coisa com o filho, né? Outra coisa é o pai falar duas vezes a mesma coisa com o filho. Que aí ganha um peso diferente, né? Quando o pai fala duas vezes, quando fala três, então. Aí já está beirando o limite, né? Aí o filho está contando com a sorte, né? Queridos, muitas vezes nós nos perguntamos, né, em relação a seitas e heresias, quando isso surgiu? Né? Por que essas coisas começaram? E talvez a maior dúvida que as pessoas possam ter, né, é de que maneira essas seitas e heresias elas começam, né? Porque às vezes nós olhamos para certos grupos religiosos que existem hoje e que são hereges, né, por assim dizer, são segmentos religiosos, são grupos religiosos que propagam uma doutrina errônea, falsa, né, herética. Então, nós perguntamos assim, de onde eles vieram, por que eles fazem isso? Né? Alguns desses grupos têm aí 50 anos, 60 anos. Alguns desses grupos já são um pouco mais antigos, já têm mais de 100 anos. Alguns deles começaram há menos de 30 anos para cá. Né? Mas será quando realmente essas coisas começaram e por que elas começam? Né? Quando nós vamos para a história do cristianismo, e isso é algo que está além da Escritura Sagrada, quando eu falo da história do cristianismo, nós vamos recorrer aí a materiais extrabíblicos, né? A livros de historiadores que trazem relatos verdadeiros a respeito de inúmeras situações e fatos que ocorreram ao longo da história. E se você vai até esses livros e pesquisa um pouco sobre a história da igreja, você logo vai perceber que a história do cristianismo ela é marcada por uma variedade de movimentos e doutrinas desde os primórdios. E cada uma delas com uma influência profunda sobre a forma como a religião ela se desenvolveu e como foi compreendida ao longo dos séculos. Então, desde o princípio
da história da igreja, do cristianismo, e até alguns casos anteriores ao cristianismo, nós vamos encontrar muitos movimentos e doutrinas errôneas sendo difundidas entre os cristãos, né, entre a igreja. Então, desde os primórdios. Então, sim. Sim. John Huss, a irmã Remelinda está mencionando aqui a história de John Huss, que é um pré-reformador, né? Antes da reforma protestante, houveram alguns mártires na história da igreja que se propuseram a influenciar o meio no seu contexto da igreja na época, né? Na igreja da Idade Média, né? Igreja medieval, a fazer uma influência, né? de se atentar às Escrituras como verdade, a interpretar as Escrituras de forma correta, né? Só que esses pré-reformadores foram silenciados através do martírio, né? Muitos deles pagaram com a própria vida, alguns deles foram queimados, mortos, decapitados, né? Entregues a maioria deles foram para a fogueira, né? Naquela época da Inquisição, né? Então, muitos foram mortos por causa dessa vontade de se apegar à verdade da palavra de Deus, né? Mas qualquer movimento que realmente se levantasse nesse sentido era tratado dessa forma, né? Como um falso ensino, né? Mas não são em relação a esses que eu estou me referindo. Eu vou mencionar com os irmãos aqui, hoje, alguns grupos heréticos dos primeiros séculos da história da igreja, certo? Um breve resumo, são pelo menos 6 grupos que influenciaram fortemente os primeiros séculos da igreja. E é interessante, uma coisa que vocês vão perceber, que o ponto central na doutrina de cada um desses grupos heréticos, dos primeiros séculos da igreja até os dias atuais, né, essas doutrinas heréticas que eles pregavam e ensinavam, influenciou em muitos desses segmentos religiosos que hoje nós temos atualmente, né? Lá no seminário, quando a gente vai estudar, a primeira matéria do primeiro semestre que eu leciono, ou que lecionava na época, né, hoje não leciono mais, era religiões mundiais. Em religiões mundiais, a gente estudava as religiões mais antigas, as milenares. A gente partia do hinduísmo, jainismo, sikhismo, zoroastrismo. Então, havia outras religiões que são de matriz hinduísta, havia também o judaísmo, havia o cristianismo, havia outras religiões antigas, né? E todas essas religiões têm suas doutrinas, têm toda a sua estrutura naquilo que eles defendem e acreditam. No semestre seguinte, a gente estuda seitas e heresias. E aí a gente pega essas religiões mundiais que foram estudadas no primeiro semestre, a gente pega esses primeiros grupos heréticos dos primeiros séculos da era cristã, que influenciaram ou tentaram influenciar a igreja nos primeiros séculos, e aí nós vamos adentrar ao escopo doutrinário e herético dessas seitas, e nós vamos descobrir que muitas dessas seitas e heresias que hoje existem, elas foram fortemente influenciadas por esses grupos dos primeiros séculos. Então, essas doutrinas heréticas, por que nós vamos hoje pensar um pouco na doutrina desses grupos? Porque, sem dúvida nenhuma, muitos desses grupos religiosos que hoje nós temos, têm influência na doutrina desses grupos do primeiro século. Então, o primeiro grupo que influenciou muito nos primeiros séculos, chamado de ebionitas. Ebionitas. Então, a primeira menção ebionita nos escritos antigos datam do ano 180 depois de Cristo. Era uma ala dos judaizantes do cristianismo. Lembram lá em Atos, quando houve uma grande discussão na igreja que acabou ocasionando o concílio de Jerusalém, em que havia um grupo de cristãos de origem judaica que queria judaizar os cristãos gentios, impondo para os gentios os rituais do judaísmo, né, como a circuncisão, a abstinência de alimentos impuros, né, a guarda do sábado. Então, esse grupo, né, de cristãos judaizantes, havia uma parcela deles que era conhecida como ebionitas, né? Eles eram uma ala desses judaizantes do cristianismo. Eles aceitavam somente o evangelho de Mateus,
como sendo de autoridade inspirada por Deus, né? Eram extremamente zelosos e fiéis ao Deus do Antigo Testamento. Para eles, os ebionitas, Jesus Cristo era sim o Messias, porém, ele não era divino na sua natureza. Ou seja, eles acreditavam que Jesus era apenas um profeta, um homem comum. Ele não tinha uma natureza divina, aliada à sua natureza humana. Ele só possuía uma natureza, que era a humana, né? Pastor, mas como é que eles explicam, então, a questão dos milagres, né? É interessante, porque eu já conheci alguém que defende essa linha, né? De que Jesus ele era 100% homem, mas não 100% Deus. Porque ele abriu mão da sua glória no céu, se esvaziou de si mesmo e desceu a esse mundo, se humilhando, se sujeitando à carne, ao homem, né? à figura humana, né? Quando ele encarnou, ele se esvaziou completamente. Então, estava desprovido da sua natureza divina. E sempre quando ele ia operar algum milagre, antes ele orava ao Pai e apresentava diante do Pai a sua prece, colocando diante dele aquela necessidade. Então, quem realizava o milagre em si não era o próprio Cristo, mas o Pai através dele, né? Aí eu pergunto, né? Como é que eles explicam a questão de Jesus discernir os pensamentos, né? Ele via os fariseus conversando entre eles lá e ele sabia o que passava no coração e na mente deles, né? E eles acreditam que não era uma leitura de pensamento que Jesus fazia, mas de que Jesus ele conseguia, pelo comportamento, pela desenvoltura, pelo burburinho que isso gerava dentro da circunstância e do contexto que ele estava, ele conseguia, vamos dizer assim, adivinhar, né, o que eles estavam pensando. Então ele era certeiro na forma como ele abordava aqueles homens, né? Então esse era um pensamento que eles tinham, tratar Jesus apenas como homem, desprovido de uma natureza divina. Também eles tinham a tendência de rejeitar os escritos de Paulo e de seguir somente os de Pedro e de Tiago. No início, aceitavam a castidade, porém, passaram a trocar mais tarde pelo casamento. Então, esse é o primeiro grupo, né? Os ebionitas. Segundo grupo, talvez um pouco até mais conhecido da igreja, chamado de gnósticos ou gnosticismo. Que significa gnosis? Conhecimento, né? Luz ou conhecimento através da razão. Os gnósticos, eles foram verdadeiras pedras no sapato de muitos apóstolos no início da era cristã, no primeiro século. Por quê? Os gnósticos, né, o gnosticismo, era uma mistura de platonismo com cristianismo que havia crescido inicialmente no Egito e Ásia Menor. Nessa região, eles se tornaram mais fortes e foram fortemente combatidos por Paulo e João em seus escritos. Inclusive, o apóstolo João teve um arquirrival, um gnóstico, que era seu inimigo. Ele se chamava Marcião. Marcião, alguns historiadores chegam a dizer que João, ele, no seu dia de folga, ia até uma casa de banho, né, uma casa de ofuror, para poder descansar e relaxar. Quando ele chegou lá, ele encontrou Marcião lá, com seus discípulos, que ele até desistiu e foi embora para casa para não poder conviver, ficar no mesmo espaço, dividir o mesmo espaço com Marcião. Tamanha inimizade que havia entre eles. Porque, de fato, Marcião ele era um dos propagadores do gnosticismo no primeiro século. Em que acreditava os gnósticos, né? Os gnósticos, para eles, Jeová, ou Yahvé, não era Deus. Então, Javé não era Deus para eles. Eles não acreditavam nessa figura como o cristianismo defende tradicionalmente, na figura de Deus Pai. Então eles pregavam que Deus tinha um outro nome, chamava Demiurgo. E esse Deus ele era dividido em camadas de semideuses, chamados de aions, do qual Jesus era uma emanação que criara o mundo. Então, basicamente, o que eles pensavam? Deus não é esse Deus conforme as Escrituras ensinam. Ele, na verdade, tem um outro nome, se chama Demiurgo. E esse Deus, ele é
constituído de camadas de semideuses. A pessoa, ela começa num processo de evolução constante e progressiva, a ponto de ela ir evoluindo, e ela vai galgando esses degraus até se tornar um semideus, e de um semideus ele se tornar esse ser divino, né? Inclusive, eles vão dizer que Jesus é uma emanação dessa divindade evoluída, desse semideus, e eles davam o nome de aions, né? Eles acreditavam que a matéria ela era 100% má, e que o espírito era 100% bom. Então, pelo fato do espírito ser 100% bom, ele não poderia habitar em uma matéria que é 100% má. Por isso, eles negavam a encarnação de Jesus ser Deus, porque Deus não poderia habitar em um corpo, matéria que é 100% má. Então, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que esse aions, né, que esse ser divino, né, ele veio sobre a figura de Jesus e se apossou dele no ato do seu batismo e ficou com ele até o dia da sua paixão, quando ele expirou e aí ele saiu do corpo de Jesus, né? Então, eles defendiam que quando Jesus foi batizado lá no Jordão por João Batista, né, esse Espírito desceu sobre ele e tomou posse dele. Vamos dizer assim, o Cristo se apossou de Jesus no dia do batismo. E ele ficou durante 3 anos, até o dia da paixão dele. Quando ele disse, te entrego o meu Espírito, aquele momento era o momento que ele saiu do corpo de Jesus, né? Então, Jesus em si não era Deus, mas era um corpo que havia sido controlado, né, possuído por esse Espírito divino, né? Os gnósticos, eles reivindicavam para si como detentores de um conhecimento superior. Isso é a parte da influência platonista deles, onde eles eram detentores de um conhecimento superior em que ninguém possuía, somente eles tinham. E era um conhecimento restrito, e que somente esses que tinham esse conhecimento eram salvos, né? Quem não tinha esse conhecimento secreto que eles possuíam, estava perdido. Mas eles tinham esse conhecimento secreto e superior, né, e que tornavam eles acima dos outros, né? Esse é o segundo grupo. Bionitas, os primeiros, os gnósticos, o segundo. Terceiro grupo, os maniqueus. Os maniqueus. Quem eram os maniqueus? Era a mesma religião zoroastrista. Quem eram os zoroastristas? O zoroastrismo era a religião oficial do Império Persa. Quando o povo de Israel saiu da Babilônia e foi autorizado por Ciro a voltar para Jerusalém, né, naquele Império Persa, que foi o último a tomar o controle do mundo naquela época, do mundo antigo, né, tomando o poder da mão dos babilônicos, né, do filho de Nabucodonosor, Beltesazar, Ciro era imperador do Império Persa. A religião oficial do Império Persa era o zoroastrismo. E o zoroastrismo, ele era uma religião mística e muito ligada à astrologia, né, aos astros, né? Então, os deuses geralmente tinham algum tipo de ligação com estrelas e planetas, né? E o zoroastrismo, ele era uma religião que tinha muita definição de céu, inferno, anjos, demônios. E é interessante que o judaísmo, ele até então, quando ele foi para a Babilônia, ele não tinha essa perspectiva de céu, inferno, anjos, demônios, bem, mal. Mas depois que eles tiveram contato com a Babilônia, né, e a influência do Império Persa, eles voltaram da Babilônia para Jerusalém carregando um pouco dessa influência, essa percepção, né, de que existe céu e inferno. Então, até então, não existia essa concepção, que passou a existir mediante o contato dos judeus com a influência dos zoroastristas, né, no Império Babilônico, né? Em que eles acreditavam? Isso aqui eu estou falando dos zoroastristas, tá? Mas aí os maniqueus, eles vieram depois, né, no ano 238 depois de Cristo, né? Então, a religião
os maniqueus, né, eles surgiram de uma ideologia de um camarada chamado Mani, como eu disse, 238 depois de Cristo. E eles se espalharam a partir da Babilônia. Faziam um dualismo metafísico. O que é isso? Eles acreditavam que havia duas forças espirituais em pé de igualdade. Eles acreditavam que Deus e Satanás estavam lado a lado em pé de igualdade em força e poder. Então, eles acreditavam que o diabo, Satanás, era o arquirrival de Deus e que os dois lutavam numa constante batalha em pé de igualdade, em força e poder. Né? Então, essa era a doutrina central em que eles acreditavam. Né? E nós sabemos, né, que Deus não tem arquirrival, né? Não tem um arqui-inimigo, né? Satanás guerreia contra os arcanjos, né? Contra Miguel, Gabriel, né? Mas Deus, ele não tem um arqui-inimigo, um arquirrival que se equipare a ele em poder e força. Mas eles defendiam essa ideia, de que havia um dualismo metafísico, né? Duas forças guerreando em pé de igualdade, né? Essa era a doutrina dos maniqueus. Quarto grupo, os montanistas. Esses aí escalavam montanhas? Não, não. Os montanistas eram um grupo que havia surgido na Frígia, na Ásia Menor. E eles se espalharam para o ocidente e o norte da África. Eles surgiram a partir do ensino de um camarada chamado Montano. E ele queria o retorno das práticas da igreja primitiva, como o amor fraternal e a comunhão. Olha que coisa boa, né? Montano, ele queria formar um grupo, um segmento religioso, que resgatasse as doutrinas da igreja primitiva, né? O amor fraternal e a comunhão. No entanto, aquilo que parecia ser muito bonito, né? Muito belo, muito digno, né? Suas doutrinas passaram a ser consideradas heréticas. Mas, com o passar dos séculos, a Igreja Católica adotou a doutrina montanista, a reconhecendo como sendo verdadeira. Né? O que os montanistas propunham? Eles propunham, primeiramente, um rigoroso ascetismo. O que é o ascetismo? O ascetismo é uma, vamos dizer assim, uma separação radical daquilo que é materialista. Né? Então, o asceta, ele entende que o caminho para a salvação consiste em abdicar de tudo aquilo que é material. Tudo que é desse mundo, perecível, materialista, ele vai abrir mão de tudo isso para viver uma vida, como, vamos dizer assim, um voto de pobreza. Né? Vai andar com uma roupa mais esfarrapada, mais rasgadinha, mais velhinha, andar descalço. Andar descalço, é tipo meio que franciscano, né? Andar descalço, com roupa rasgada, velhinho, sem comer nada, sem ter dinheiro guardado na poupança, nem no cofre, nem nada, né? Totalmente sem nada, desprovido de tudo que é material. Né? Esse é o ascetista, né? Ou asceta. Né? Então, eles propunham esse estilo de vida ascetista, de maneira que serviria para eles como uma preparação para o fim do mundo, para o retorno de Cristo. Então, eles acreditavam que as pessoas precisavam viver um ascetismo para poder se prepararem para a volta de Cristo e o final dos tempos. Né? No seu plano alimentar, eles haviam instituído um jejum durante 2 semanas por ano e eram praticantes de xerofagia, né, que era o consumo de alimentos secos. E sem o costume também da carne. Então, se abdicavam também do alimento da carne. Os montanistas, eles exaltavam o martírio como o dom de Deus, dizendo ser essa a tarefa principal da igreja, e não a evangelização. Então, eles acreditavam que a tarefa principal da igreja não era evangelizar, era sofrer o martírio, era morrer pela causa de Cristo. Alguns historiadores dizem que eles chegavam a provocar a ira de pessoas para que esses revidassem contra eles a ponto de matá-los, porque assim eles se sentiriam ter cumprido a missão deles, sofrer o martírio. Né?
Então, eles, de certa forma, instigavam o próprio martírio deles, né? Através de um comportamento provocativo, né? Quinto grupo, penúltimo, os novacianos. Novacianos. Surgiram no ano 250 depois de Cristo, durante a perseguição de Décio, no tempo em que muitos fiéis, bispos, sacerdotes, acabaram abandonando a igreja. Nesse período, eles chegaram a entregar os seus manuscritos para serem queimados, chegaram a se submeter à adoração de ídolos pagãos, né? E abandonaram, foram chamados de lapsos, né? E esses, através de Novaciano, Novaciano ele surge como um líder da igreja e propõe que seja criado um grupo, um segmento religioso, onde eles não aceitariam esse grupo de fiéis que haviam dado as costas para a fé e, inclusive, se curvado aos ídolos pagãos. Quando esses se arrependeram e voltaram, Novaciano, ele não aceitou, né, o retorno dessas pessoas, porque tratou elas como pessoas impuras, né? Então, a doutrina dos novacianos eram muito parecidas com a dos montanistas, só que a ênfase deles era a profecia e o Espírito Santo. Novaciano era um bispo da igreja, como eu falei, um bispo da igreja de Roma. Ele se rebelou porque não aceitou a liderança dessa igreja. Então ele formou o grupo que aceitava o rebatismo e não perdoava os pecados graves que eram cometidos após o batismo. Então, Novaciano acreditava que se a pessoa praticou o adultério ou praticou a idolatria, esses dois pecados eram imperdoáveis. Então, se a pessoa voltasse arrependida, querendo, né, fazer parte da igreja, ele não aceitava aquela pessoa, rejeitava ela. Eles não aceitaram de volta aqueles que haviam abandonado, porque esses haviam se envolvido com a idolatria dos ídolos pagãos. O último grupo, os donatistas, surgiram mais ou menos em torno do ano 310 depois de Cristo, durante uma perseguição de Diocleciano, época em que surgiu uma nova turma de lapsos, ou seja, de pessoas que foram chamadas de traidores ou traditores, sob a liderança do bispo Donato, sucessor de Margorino. A doutrina deles se baseia em um forte senso de pureza moral e litúrgica. Então, eram bastante rigorosos com a pureza moral e a litúrgica, defendendo que a eficácia dos sacramentos dependia da santidade dos ministros que realizavam. Então, eles acreditavam que a ministração dos sacramentos na igreja na época, na igreja católica, né, só teriam de fato a eficácia dependendo da vida moral dos ministros que a realizavam, né? Isso foi até uma discussão na época, porque Agostinho de Hipona vai dizer que a ministração dos sacramentos não dependia da vida moral dos ministros, mas dependia de Cristo estar presente. Se Cristo de fato estava presente, isso era suficiente, nada tinha relação com a vida moral. Então isso gerou um grande debate, uma grande discussão naquela época, né? E os donatistas acabaram então, por essa razão, não se submetendo às autoridades e decisões dos bispos da igreja, porque eles sabiam que muitos deles não estavam espiritualmente aptos para exercer o ofício. Dessa forma, então, eles não valorizavam os sacramentos feitos pelos bispos e sacerdotes católicos. Nessa época, houve uma grande divisão na igreja do norte da África, atualmente Tunísia, que foi conhecido posteriormente como o cisma donatista. Eles criam numa regeneração batismal, defendiam a salvação pelo batismo, mas somente se fosse o batismo donatista, né? Então, queridos, 6 das principais heresias ou seitas dos primeiros séculos da igreja. Nós estamos falando aqui pelo menos de 300 anos, dos primeiros 300 anos da igreja. 6 principais seitas que surgiram. As doutrinas defendidas por essas seitas, nós vamos estudar
as seitas e heresias contemporâneas, né, as que atualmente estão presentes no nosso país, nós vamos perceber que dentro da sua estrutura doutrinária há muitas semelhanças e influências dessas seitas do primeiro século. Como a crença, por exemplo, da salvação por meio do batismo, né, o exclusivismo de dizer que não há salvação fora desse grupo, né, ou deste segmento religioso, né, o apelo a uma vida moral de maneira rigorosa como critério para exercer tal ministério ou para a eficácia de alguma coisa. Então, se você dizer assim, você só pode ter comunhão com Deus, você só pode ser salvo mediante a uma vida pura moralmente, né, uma vida moral e eticamente pura, né, aprovável, né, nos padrões deles, né. Então, isso é algo que nós vamos perceber que trouxe grande repercussão. Nenhuma dessas heresias dos primeiros séculos da igreja, que aqui foram citadas, embora elas tenham se apagado como grupo, como segmento, né, de maneira institucional, elas tenham desaparecido, mas suas doutrinas, elas ecoam ao longo dos séculos, trazendo influência a muitos líderes religiosos que posteriormente vêm surgindo para só erguer seus próprios grupos religiosos. Então, isso é algo muito interessante. À medida que a gente vai estudando um pouco da história da igreja e esses grupos religiosos e o escopo doutrinário, as suas heresias, né, nós vamos percebendo algo muito interessante, né? É o testemunho que muitos alunos meus do seminário trazem, né, quando a gente vai estudando esses grupos religiosos na história, eles vão dizendo, nossa, mas parece o grupo tal, né, a igreja tal que a gente conhece hoje, né, ou a religião tal. Por quê? Porque eles vão percebendo que, embora esses grupos tenham desaparecido na história, suas doutrinas, seus ensinos, elas ainda perduram, influenciando o comportamento de muitos. Eu quero encerrar aqui com 4 semelhanças que as nossas igrejas trazem com esses grupos heréticos. Porque nós muitas vezes estudamos essas seitas dos primeiros séculos e nós vamos sim perceber que muitas das suas doutrinas, elas estão presentes, às vezes, influenciando as heresias do atual momento, né, da contemporaneidade. Mas, algo que nós, muitas vezes, descuidamos, é quando nós, muitas vezes, passamos a nos comportar e ter certas crenças que se assemelham muito a essas seitas. E aí é um ponto que nós, muitas vezes, deixamos passar despercebido, né? Primeira semelhança, por exemplo, quando cristãos têm uma tendência de só espiritualizar a mensagem, dando mais ênfase à parte espiritual e a desprezar o físico, o que é isso? Conhece algum crente assim? Que ele não consegue te dar uma explicação sobre questões físicas, naturais, mas tem uma tendência só de espiritualizar as coisas? Por exemplo, citar um exemplo prático disso, né? Às vezes nós temos hoje muitos casos de pessoas de depressão, né? São problemas de depressão e a gente já sabe que depressão é um problema sério, é uma enfermidade que precisa ser tratada, tem medicação para isso, tem profissional treinado e capacitado para lidar com essas situações. Mas existem muitos cristãos que olham para isso e espiritualizam isso. Às vezes vão falar o quê? Não, isso aí é um demônio, né? Não, essa pessoa está precisando de libertação, né? Essa pessoa precisa participar da campanha dos 7 elos para poder se ver livre desse encosto, né? Então é aquela coisa de achar assim, não, você deve estar, como os amigos de Jó, né? Você deve estar em pecado, né? Você tem que confessar seus pecados, você tem que voltar para Cristo, tem alguma coisa que você está escondendo de nós aqui, algo espiritual que você não está revelando para nós, mas Deus sabe, Deus está trazendo isso na sua vida. E aí, você entendeu? E a pessoa quase se sente culpada, né, de falar assim, por estar vivendo aquilo, né? E a pessoa começa a se mergulhar cada vez mais profundo nesse cenário, né, de depressão. E às vezes é um problema fisiológico, às vezes por falta de vitaminas. A pessoa fizesse um exame de sangue e ia descobrir que está com baixa vitamina lá e precisava tomar uma reposição, né, fazer uma reposição de vitamina, talvez melhoraria, né? Então é aquela questão, né, de espiritualizar muito.
Os gnósticos tinham essa tendência de espiritualizar tudo e rejeitar aquilo que é físico, material. Olha só, né? Olha a segunda semelhança. Temos a tendência de dar ênfase a Paulo em relação ao restante do Novo Testamento e do Velho Testamento. Há muitos cristãos que praticamente só leem Paulo, estudam Paulo, mas não leem os evangelhos, não leem João, não leem Pedro, não leem Tiago, rejeitam o Antigo Testamento e focam em cima do apóstolo Paulo, né? Marcião era um desses, um dos líderes do gnosticismo, né? Então, nós precisamos entender que existem outros apóstolos, existe uma doutrina pregada por outros apóstolos, que embora esteja em consonância com os ensinos de Paulo, esses também são tão importantes quanto Paulo, e que trazem uma mensagem tão profunda quanto a trazida pelo apóstolo Paulo, né? E de onde Paulo tirou toda a sua doutrina? Em que ele está baseado? Nos evangelhos, em Cristo, na mensagem do Salvador Jesus Cristo, né? O Antigo Testamento, nós vimos que o Antigo Testamento, todo ele discorre ao longo das eras, né, dos séculos, apontando para convergir na pessoa de Cristo, né? Então, é importante ter uma compreensão clara das Escrituras Sagradas e não focar em só um texto em detrimento de outro, né? Uma outra semelhança, nós muitas vezes temos a tendência para um dualismo, no sentido de destacar o papel de Satanás, às vezes querendo livrar Deus da responsabilidade do mal. Então, às vezes, queridos, nós não conseguimos entender certas circunstâncias na nossa vida, e nós, por não compreendermos essas circunstâncias, nós geralmente queremos livrar Deus e atribuir tudo a Satanás, né? O diabo acaba recebendo a culpa de quase tudo, ou se não de tudo que acontece de ruim, e às vezes nós não queremos aceitar o fato de que muitas coisas são provocadas ou por nós mesmos, ou às vezes por um desígnio, um propósito de Deus, né? Nós vimos na mensagem de domingo em Romanos que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, às vezes, há circunstâncias que acontecem nesse mundo que não é o diabo que está fazendo, não. Às vezes pode ser Deus que está fazendo. E que Deus pode estar fazendo com um propósito, de chamar a nossa atenção para Ele, né? Quando eu vejo, por exemplo, grandes catástrofes, tragédias, coisas ruins acontecendo no mundo, sabe como que eu enxergo essas coisas? Como Deus chamando a nossa atenção, para voltarmos o nosso coração para Ele, e reconhecermos que muitas vezes estamos andando distantes dEle, que nós precisamos dEle. Então, nem tudo que acontece é o diabo. Às vezes pode ser Deus. Ou às vezes tem certas circunstâncias ruins que acontecem conosco, que é fruto da nossa própria desobediência, né? Às vezes a pessoa está vivendo uma vida toda errada, né? Fazendo mal, e as consequências estão vindo sobre a vida dele, e ele vem na igreja pedir oração, fala assim: eu quero pedir oração para a minha vida, porque o diabo está furioso com a minha vida, Satanás está se levantando contra mim, né? Mas na verdade não é o Satanás que está se levantando, às vezes é você mesmo que está plantando e está colhendo aquilo que você está plantando, né? Então a gente tem que ter essa clareza, essa percepção, né? Os maniqueus eram assim. Os maniqueus atribuíam tudo a Satanás, tudo que era de ruim botava na conta do Satanás, né? Até aquilo que era de responsabilidade deles, ou às vezes até Deus estava agindo para chamá-los, né? Mas não, ele tudo colocava na conta do diabo, né? Por fim, para encerrar, a última semelhança, né? Nós corremos o risco, sério, de termos em comum com as seitas, né? Nós temos até hoje, em nosso meio, um conceito de pecado imperdoável, né? Às vezes nós temos certas circunstâncias, certas situações, né, de pecado. Às vezes, quando é com o outro, às vezes a gente até abre mão um pouco, né? É mais flexível. A gente fala, não, tem que perdoar, tem que... Mas, geralmente, quando dói na nossa carne, a gente geralmente se fecha um pouco mais. E aí a gente tende a tratar isso como algo irreconciliável, imperdoável, né?
E aí nós temos visto pessoas testemunharem a respeito disso, né? Ah, pastor, eu não tenho como perdoar. Para mim o que fez é imperdoável, né? E às vezes são pessoas crentes, professas, mas como alguém pode experimentar do poderoso, do grandioso perdão de Deus na sua vida e ao mesmo tempo reter o perdão e dizer, não, o que ele fez é imperdoável, né? Então, isso se assemelha muito com a doutrina do montanismo, né? O montanismo tinha isso. Tratava como o adultério e a idolatria como algo imperdoável, né? Não tinha perdão, não tinha salvação. Praticou isso, perdeu. Né? Então, veja só. Então, vamos orar e vamos pedir a Deus, né, que nos livre da influência dessas heresias, né? Há muitos segmentos religiosos, irmãos, que, embora pareçam ser algo muito distante de nós, né, isso é igual, quase igual uma pandemia, né? De repente, surge uma notícia no jornal, um grupo de brasileiros desembarca da China, gripado de uma virose, né, e fica de quarentena no aeroporto durante os dias. Quem é que, diante daquela primeira notícia lá atrás, ia imaginar que o negócio ia se tornar de proporções mundiais, né? Parece uma notícia de jornal, né? Uma coisa que está acontecendo lá longe, né? Às vezes a gente trata as heresias, as seitas, né, essas doutrinas equivocadas, né, errôneas, né, como coisas tão distantes, né? Ah, é um grupo religioso que tem ali, eles pregam as mentiras ali, o pessoal acredita. Mas às vezes, queridos, nós corremos um sério risco de às vezes nos assemelharmos a eles em muitos aspectos, né? E sermos às vezes até influenciados, né? Então é preciso pedir a Deus que nos dê firmeza na doutrina, na palavra, né? Por isso nós precisamos sempre nos lembrar do texto de Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, né? Que nenhuma outra doutrina é diferente daquela que nós recebemos. E nós não estamos falando aqui de usos e costumes, nós estamos falando de doutrina, é da palavra de Deus, da verdade. Porque também é muito fácil da gente confundir, né, usos e costumes com doutrina. Existem muitas igrejas aí que tratam usos e costumes como doutrina, e não é a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes, né? Então, se está escrito na palavra de Deus e nós entendemos, interpretamos da forma como de fato é, isso é a palavra de Deus, nós temos que levar a sério, mais sério do que a nossa própria vida, né? Nós temos que estar prontos, preparados para dar inclusive a própria vida, em nome dessa palavra, dessa verdade, né? E jamais permitir que alguém deturpe ela. Então vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe, né? Que nos dê essa firmeza. Wanda, ora para a gente, por favor, peça a Deus que nos abençoe.